Quarta forma de você melhorar sua comunicação. A gente aprende mesmo com história. Com história, então, tem uma boa história. Quem pergunta melhor ganha. Desculpa. Quem fala primeiro perde. Quem pergunta melhor ganha. A melhor história sempre vence. A história é a cola. É a cola. A metáfora. Tudo isso cola. Então, por exemplo, eu poderia te contar uma história assim, ó. Eu poderia te dar um conteúdo de resiliência assim, ó. Joel, fala sobre resiliência. Eu falo, gente, a gente tem que ser resiliente. A resiliência é muito importante na nossa vida. A resiliência é quando a gente cai e levanta e a gente está numa jornada. Porque a gente precisa ter resistência, porque o mundo e o sucesso exigem resistência da gente. E a resiliência é um atributo do sucesso. Te falei sobre resiliência. Você vai falar, legal. Mas não gerou uma conexão. Você fala, mas o mesmo, o Jorge já falou isso, eu já ouvi isso de outras pessoas. Agora, como é que eu posso falar sobre resiliência contando uma história? Eu vou te falar como que eu faço. Gente, todo mundo aqui sabe que resiliência é importante, não sabe? Os caras, sim. Vocês já ouviram isso aí, não já? Já. Deve ter visto em livro, né? Liu num livro, num documentário. Sim, sim. Primeira, então eu quero fazer só um parênteses agora. Eu não estou falando pra você, estou falando com você. Isso é Aristóteles. O segredo de um bom comunicador não é falar para as pessoas, é falar com as pessoas. Então eu falo, oi gente, você já deve ter ouvido falar sobre a palavra resiliência, certo? Os caras, certo. E, pô, você deve ter lido um livro. Onde você viu resiliência? Cara, no livro tal, cara, no livro tal. Pois é. Eu também. Mas ela não entrava. Eu lia sobre resiliência, mas ela não entrava. Eu vou te contar o dia que realmente a resiliência entrou em mim. Oh, cara. Posso contar uma história rápida? Pedir permissão aos caras? Sim. Eu tô falando do mesmo assunto, gente. Abri parênteses de novo. Resiliência, fechei o parênteses. Em 2011, foi o pior ano da minha vida. Foi o ano que eu tive todos os problemas que você pode imaginar. Cara, eu tive um problema na minha garganta, eu descobri um nódulo cancerígeno. Eu fui demitido da faculdade, o lugar que eu estava há 20 anos. Eu tinha uma namorada, a gente separou. Eu engordei 22 quilos, eu tinha uma dívida de 150 mil reais. Foi o pior ano da minha vida. E no momento onde eu trabalhava 17, 18, 19 horas todos os dias, que eu tinha que pagar a dívida que eu mesmo contraí, porque eu não sabia o que fazer, porque eu tinha errado por 2 pontos, porque é o que a gente erra por ponto cego, não sabe o que fazer, ou por ego, que a gente acha que a gente é mais forte, mais super poderoso do que a gente tem que baixar um pouquinho a bola. E eu tinha errado e aquilo tinha gerado uma consequência surreal e foi o pior ano da minha vida. Foram 5 coisas ao mesmo tempo e teve um dia e que eu tava lá trabalhando, falava vamos. E eu cheguei em casa de um trabalho, de uma viagem, que eu tava indo dar aula, porque eu queria pagar minha dívida como professor, e era 2 horas da manhã. Eu entrei na casa da minha mãe, que é onde eu morava na época, e era 2 horas da manhã, eu entrei, fui tomar uma ducha, rápida, tomei uma ducha, deitei e apaguei. 2h20 talvez. Quando foi 4 horas da manhã, toca o despertador. Porque eu tinha que viajar de novo para um outro trabalho. E eu levanto, muito cansado, com muito sono, desesperado. Deu para mim. Deu, não dá mais, eu não estou mais conseguindo. E eu me arrasto, pego a minha mochila, coloco a roupa de qualquer jeito, nem escovo o dente e saio me arrastando. Abro a porta, aperto o elevador para chamar o elevador. E eu escuto a porta da sala abrir. Era minha mãe. Minha mãe com roupão, cabelinho de sono, olhinho, né, inchadinho. E ela falou, oi mãe, dela, já tá indo de novo, meu filho? Falei, já. E ela viu em mim o desespero. E ela falou assim, isso vai passar? Continua e que Deus te abençoe. E naquele instante, minha energia voltou, minha fé se restaurou, eu fiquei com 400 metros de altura e eu fui trabalhar. Ali eu entendi o que é resiliência.
Então, no final das contas, resiliência é amor próprio e preservar e proteger a esperança. Pronto, pessoal, acabei de falar sobre resiliência. É o mesmo assunto, falei de outro jeito. Coloquei história, coloquei pausa, coloquei drama, coloquei ritmo. No meio da história da resiliência eu dei um conteúdo, não sei se você percebeu, mas eu falei porque a gente erra por 2 motivos, ou por ego, ou por ponto cego. Ponto cego é sobre ter conhecimento e ego é sobre ter autoconhecimento. Ou seja, eu misturei conteúdo aí sobre erro e contei a história da minha mãe. E você falou, uau, provavelmente você já passou por uma história parecida, talvez com a tua mãe, talvez com o teu pai, talvez com o teu avô, talvez com a tua avó. Todo mundo na vida teve alguém que falou alguma coisa naquele momento que precisava. E aí você entende resiliência, eu abri o seu coração, eu abri a sua alma, eu coloquei um bisturi aqui, abri a sua caixa torácica e coloquei assim, bum. Resiliência é amor próprio e proteger a sua esperança. Tá aberto. E quem que abriu o meu conteúdo racional do córtex pré-frontal? Não, quem abriu foi a história, pô. E você tem uma história. Todo mundo tem uma história maravilhosa. Você hoje que está me vendo, que está me ouvindo, tem uma história hoje digna de livro. Como assim, Joel? Não, todo mundo aqui pode escrever um livro. Porque um livro não é sobre o que é certo e o que é errado. O livro é sobre uma verdade. E você tem algumas boas verdades na sua vida que podem ser transformadas em inspiração para contar uma história e influenciar alguém num momento específico. Aí você fala, é mesmo, né? É, cara. É mesmo. Portanto, esse timing, essa percepção, o domínio, a naturalidade, a simplicidade são fundamentais. São fundamentais. Fundamentais.